12 cenários para utilizar o DISC dentro da sua empresa. Ah, mas o DISC não é só para recrutamento e seleção, para ver aonde eu me encaixo melhor? Não. O DISC, aliás, ele é muito mais bem utilizado dentro de outras funções na sua empresa do que só esse recrutamento e seleção, e da maneira que é utilizado também nem é muito legal. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Você que quer formar o seu time, você já pensou como deve ser o comportamento desse time, as competências que devem ter ali? Você quer um time que seja mais homogêneo, um time que seja mais diversificado? Você, enquanto líder, já sabe como vai lidar com essas pessoas, o que você precisa fazer para trabalhar o seu comportamento e entender melhor o comportamento do próximo? Se não, eu sugiro que você utilize o DISC porque ele vai te ajudar bastante. Se está na hora de fazer o planejamento estratégico, está na hora de utilizar o DISC. Veja bem, você está aí pensando, por exemplo, no seu semestre, como que vai ser, e a cabeça está muito ligada a números, né? Números finais. Mas e as pessoas que vão fazer com que esse resultado aconteça? Você está de olho no comportamento delas? Você realmente sabe lidar com elas? Sabe ali, por exemplo, o que ela tem de comportamento que precisa ser melhorado? Aquela pessoa sabe? Se não, utilize o DISC. E se sabe também, utilize o DISC da mesma forma porque você comprova. Aqui eu vou pedir um tempo para falar além do DISC, mas sobre uma estratégia de gestão. Porque você, enquanto líder, utiliza sempre 3 chapéus, né? O chapéu de gestor, que está muito ligado aos números. Você tem o chapéu de coach, né? Que está muito ligado a esse destravar o comportamento sem de fato ajudar a pessoa ali diretamente, mas fazendo com que ela faça isso. E você também tem o chapéu de professor, ou seja, quando a pessoa tem alguma dúvida técnica, por exemplo, não sabe usar alguma fórmula ali do Excel e você vai lá e a ajuda de fato, esse é o papel do professor. Mas seja qual desses chapéus você estiver utilizando, o comportamento faz parte. Então é interessante que você saiba o seu comportamento, saiba o comportamento da outra pessoa, porque vai ajudar muito nesse relacionamento e vai ficar muito melhor essa composição que você está propondo. Pequenas, grandes e médias empresas estão utilizando demais o treinamento de comunicação. Então imagina o seguinte, existe uma base para treinamento de comunicação, porque vai ali falar sobre oratória, sobre a voz, timbre, rotação, volume, comportamento, linguagem verbal e não verbal. Agora imagina isso tudo amparado e tendo o DISC como pilar. Você sabe tudo isso dentro de cada uma das dimensões ou dentro do perfil DISC daquela pessoa. Vai ficar muito mais interessante o teu treinamento e o resultado vai ser muito melhor. Inserção de cultura ou transformação cultural. É um momento muito delicado porque ele vai valer ouro, literalmente ele vai valer ouro daí para frente. E as pessoas que compõem esse momento estão em um período um tanto delicado. Então, saber como elas se comportam para ter um melhor direcionamento é muito melhor e vai garantir que o resultado seja bom ou que ele não seja tão ruim. Sim, porque a inserção de cultura ou a transformação cultural mal feita, ela vai trazer um resultado ruim. Você que é mentor reverso e não utiliza o DISC nas suas mentorias, olha só, vai ficar muito melhor. Afinal de contas, este mapa vai entregar os pontos positivos, os pontos vulneráveis do seu mentorando. Ele vai entregar, por exemplo, os estressores, aquilo que motiva, né, os motivadores, portanto, motivadores, estressores, ambiente. Vai ser muito melhor e o seu processo de mentoria vai ficar muito mais rico. Team Building, tão utilizado aí pelas empresas também, assim como os treinamentos de comunicação. Ele propõe que você faça bastante dinâmica, que você extraia bastante das pessoas que estão fazendo parte desse processo. Então, considere também utilizar o DISC não só para mapeamento, mas para propor desafios para essas pessoas, né? Você vai ter um desafio muito mais direcionado. Então imagina só, você vai propor dentro de um team building para que um dominante não seja líder,
para que ele seja um liderado, ou que ele não possa dar a sua opinião, que ele só possa executar aquilo que foi pedido para ele e não dar opinião, não ser tão diretivo. Olha só como é desconfortável para o dominante, aqui é só um exemplo. O seu team building vai ficar muito melhor, pode acreditar em mim. Utilização em software de gestão de RH, que hoje está sendo muito utilizado pelas empresas e cada vez melhores, trazendo aí análises bem legais sobre o comportamento ou sobre como essa pessoa vem se desenvolvendo tecnicamente dentro das empresas. Enfim, eu acho muito legal. Então, o DISC ele só vai deixar mais rico essa análise. E há, portanto, aí, inclusive, alguns softwares que já vêm com o DISC integrado ali. É muito legal. Um momento não tão legal é o outplacement, mas ele é necessário algumas vezes. E o DISC vai ajudar bastante, principalmente se o RH já tem a cultura de utilizar essa ferramenta dentro de vários processos como esse que eu falei. Então, ele vai entrar aí, inclusive para você mostrar para a pessoa se ela se desenvolveu ou não e se ela sabia dentro de um PDI ou dentro de um software de gestão de RH, alguma coisa que ela deveria desenvolver e não desenvolveu. O DISC está ali para ajudar, para mostrar inclusive para você que é aí do RH, ele vai te apoiar com essas informações e para além disso fica aí um assessment para essa pessoa levar para o mercado, participar de outros processos seletivos. Pode ser, inclusive, que ela vá parar em um processo seletivo de uma empresa que não utiliza o DISC, que não tem esse hábito, e ela leva ali para mostrar. É um plus. Eu acho bastante interessante utilizar nessa hora, por mais que ela seja uma hora não tão legal assim. Fusão e aquisição é sempre um momento difícil, tanto para quem foi comprado, tanto para quem comprou, né? Ou seja, aquelas pessoas que fazem parte já de um ambiente, ou para aquelas pessoas que estão chegando nesse ambiente, é sempre muito desconfortável porque você tem choque de cultura. Então, se o comportamento ele é olhado com mais carinho, as pessoas se conhecem e sabem tratar melhor as outras pessoas, vai ficar muito melhor. Afinal de contas, nesse momento nós estamos falando de uma gestão de mudança. E eu sei de alguns casos em que vai para a gestão de crise. Então, saber lidar com o comportamento, com competências, ter autoconhecimento, vai ajudar de verdade. E o 12º aqui é a tal da contratação, mas uma contratação eficaz. Não adianta, gente, utilizar o DISC só pegando o gráfico e só pegando o resultado da dimensão. Então, ele é dominante, ele é um líder, ele é um influente, ele é vendedor. Não é assim que funciona, o DISC não foi feito para isso. Algumas pessoas e algumas empresas de recrutamento e seleção estão banalizando o DISC por conta disso e usando e utilizando de uma forma muito errônea. Tá? Mas sim, o DISC serve para este momento de contratação, mas o recrutador deve saber e deve lembrar de que existe um túnel de realidade, né? Existe um paradigma com diversos pontos ali dentro daquela pessoa, e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas o DISC, só utilizar o gráfico DISC para determinar se uma pessoa é boa ou não para uma determinada função é muito simplista e é muito feio, na verdade. É claro que esses 12 pontos devem ser utilizados ou amparados aí por profissionais que conheçam de fato a ferramenta, que tenham uma devida formação, que tenham devido lastro, né, com os relatórios, com as plataformas DISC, que saiba de fato aquilo que está fazendo, que não venha com cursos rasos e que eu sei interpretar esse relatório, eu sei ler esse relatório. Ler qualquer criança alfabetizada sabe, e nem por isso lhes dá direito ou respaldo para ser um analista comportamental DISC. Esse assunto merece muito mais seriedade do que a gente está vendo no mercado. Então deixa aqui nos comentários se você utiliza o DISC para além desses 12 cenários que eu falei, ou se você já utiliza dentro desses 12 cenários e qual é o resultado que você vem tendo. E se você gostou desse meu conteúdo, por favor, considere me seguir nas redes sociais para que você seja avisado sempre que eu colocar algum novo conteúdo.